Vamos lá. Hoje nossa leitura expositiva de Atos capítulo 12, de 1 a 25. Antes da gente iniciar a leitura de hoje, deixa eu retomar e recapitular rapidamente aqui alguns pontos da semana passada, no capítulo 11. A gente viu a semana passada que ali em Antioquia, né, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles foram a primeira vez chamados ali de cristãos, tá bom? Então a gente viu que também Barnabé foi buscar Paulo, né, que estava em Tarso nessa época, para ficar e passar um tempo ali em Antioquia, para ali em Antioquia eles discipularem, eles ensinarem sobre o Evangelho e também pregarem a outras pessoas, consolidarem a fé dos irmãos ali na cidade de Antioquia, e Antioquia se tornou um polo ali, um centro missionário aos gentios, tá bom? Ficou como uma base missionária realmente importantíssima na história da igreja primitiva, essa cidade ali de Antioquia, como a gente viu, tá bom? Então, continuando a nossa leitura hoje, capítulo 12, de 1 a 25, antes a ideia central que a gente vai ver dessa passagem aqui. Pedro, ele vai escapar miraculosamente de uma prisão. Ele vai ser preso, a gente vai ver, e existe uma libertação de Pedro aí de uma forma muito milagrosa, uma intervenção sobrenatural para que Pedro saísse daquela prisão, tá bom? E ele vai precisar, obviamente, sair da cidade de Jerusalém. Tiago, nós vamos ver aí que é citado na passagem 2 Tiago, né? O Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor, meio-irmão, né? Se torna figura importante na igreja de Jerusalém. Tá? Inclusive, há um consenso aí dos estudiosos, né, da teologia, que o livro que você tem na sua Bíblia de Tiago, quem escreve esse livro é o Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Na Bíblia é citado ali no Novo Testamento 4 Tiagos. 2 deles nós vamos ver nesse texto. E o Tiago, irmão do Senhor Jesus, meio-irmão de Jesus, né? Ele é justamente o autor dessa carta, né? Desse livro de Tiago que nós temos na nossa Bíblia, tá bom? Então vamos lá, texto em contexto. Enquanto Barnabé e Paulo se reúnem com a igreja de Antioquia, ensinam seus membros, né, e completam sua missão ali. Olha a figura que surge, né, aqui, o rei Herodes prende e persegue alguns dos cristãos em Jerusalém. Então lembra que a perseguição ali que iniciou no martírio e na morte de Estevão, nesse momento ela continua a partir do rei Herodes, e ele vai continuar perseguindo ali, e nós vamos ver algo interessante sobre isso, importante, né, sobre isso. Então o Tiago, irmão, isso, perdão, eu vi outra coisa, irmão de João, é isso mesmo? Tiago, irmão de João, eu vou falar melhor quem é esse Tiago, ele vai ser morto à espada. E Pedro, ele vai ser preso, mas um anjo de Deus liberta Pedro. Então, eles prendem Tiago e executam Tiago. Prendem Pedro e Deus liberta Pedro. Eu vou deixar uma pulga atrás na orelha aí de vocês, tá bom? Vou deixar aí, então presta atenção. A minha pergunta que eu fiz aqui para cutucar, para provocar vocês é o seguinte, uma reflexão. Deus amava, né, mais Pedro do que Tiago? Porque olha só, Tiago ele é preso e eles executam Tiago. Nós vamos ver quem é esse Tiago. Tiago é um dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. Irmão de João, o discípulo amado de Jesus. Tiago, ele fazia parte do núcleo central ali dos discípulos. Nós vamos ver vários exemplos. Eu vou citar para vocês. Então, uma pessoa importantíssima para o próprio Jesus. E Tiago, ele foi morto aqui à espada, martirizado. E Pedro foi preso também, mas Deus liberta Pedro e não deixa Pedro morrer ali naquele momento. Então a pergunta que a gente fica na nossa cabeça, né, se você tivesse na situação ali da igreja primitiva, ou se você fosse Tiago ou Pedro, ou pessoas próximas, será que Deus ama mais Pedro? Porque Deus libertou Pedro. E Tiago ele deixou morrer.
Por que Deus não salvou Tiago também? Essas perguntas elas são importantes porque mexe bastante com algumas teologias erradas que a gente tem hoje, tá bom? Então nós temos que entender que o propósito de Deus está acima da nossa própria vida. Tiago cumpriu seu destino em Deus, cumpriu a sua missão em Deus e o martírio dele fazia parte do plano de Deus. E a soltura de Pedro fazia parte também do plano de Deus para a expansão do evangelho. Deus não amava mais um ou outro. Essa que é a grande questão. Simplesmente é um ato da vontade de Deus em benefício maior do evangelho, de uma história que está sendo construída para que o testemunho cristão se estabelecesse na história da humanidade. Então fica aí a dica, tá? Para você pensar e até talvez perguntar mais um pouquinho para a gente conversar. Deus permanece sempre no controle. O rei Herodes se paramenta como figura divina, a gente vai ver, e tem uma morte infeliz. A palavra de Deus não é detida por esse tirano, mas continua a se espalhar e prosperar. Gente, a gente tem medo, né, de um governo tirano, né? Obviamente que ninguém quer isso, né? Nós temos medo, mas nós temos que lembrar na história da igreja que a igreja nos governos tiranos e que mata os cristãos é a igreja que mais é santa, que mais prega o evangelho e que mais cresce. A tirania de um governo nunca na história da igreja impediu o avanço da igreja, o crescimento numérico da igreja debaixo de perseguição. Nunca impediu a expansão do evangelho. As pessoas simplesmente, nessas situações, eles morrem pelo evangelho. Nós não queremos, obviamente, isso no Brasil. Nós não queremos um governo que persiga os cristãos. Nós vamos lutar pela liberdade de expressão, a liberdade de crença, de religião. Nós vamos lutar, obviamente, como cidadãos. Mas se tivermos um governo tirano no Brasil, o papel da igreja não muda em nada. O papel da igreja continua sendo pregar o evangelho e fazer discípulos, com um custo um pouco mais alto, talvez, a nossa própria vida, um risco de prisão e da nossa vida, que é o que esses discípulos, irmãos nossos, passam em países que fazem isso com eles, que nós sabemos, citando aqui a Coreia do Norte, algumas regiões mais fortes da China e outros lugares, inclusive alguns países da África, né, do Oriente Médio, agora que nós estamos acompanhando ali no Afeganistão, além da perseguição às mulheres, ali uma perseguição religiosa, né, e aos cristãos. Esses irmãos nossos estão lá sob ameaça de morte, mas pregando o evangelho, buscando, obviamente, se proteger e não querendo morrer de forma alguma, né, óbvio. Mas eles não deixam a fé em Cristo e a igreja não deixa de crescer nesses ambientes. Isso, historicamente, é isso que acontece, tá bom? Então Deus está no controle de tudo. Voltando lá, vamos começar a leitura de hoje, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. O cara simplesmente resolveu prender gente da igreja para maltratar. E nós vamos ver que isso agradou os líderes judeus ali de Jerusalém, e ele, como um bom político, ele quer fazer o que agrada ao povo. Ele quer se colocar, né, de uma forma, vamos chamar que nós chamamos populista, né? Ele quer cair na graça do povão ali para apoiá-lo e inclusive apoiar a imagem dele diante do povo e diante de César, porque ele jogava ali no meio termo, né, entre as questões judaicas e as questões do Império Romano. Então, vamos lá. Olha só. O que ele faz? Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, lembrando, quem é esse Tiago que Herodes mandou matar? Este Tiago, gente, era um dos 12 discípulos de Jesus. Irmão do João, que escreveu o livro de Apocalipse, né, o discípulo amado. Ambos, tanto Tiago como João, eram filhos de Zebedeu. E eles foram sócios de Pedro na pescaria. Tá? Quando Jesus chama esses homens, eles eram sócios de Pedro. Ele fazia parte do grupo de discípulos mais íntimo de Jesus. A gente sempre viu na história, né? Pedro, Tiago e João. Esses três discípulos participaram de alguns eventos com Jesus que nenhum dos outros discípulos participaram. Eu dou exemplo aqui da transfiguração.
no Monte da Transfiguração, quem que subiu e participou da transfiguração de Jesus? Só Pedro, Tiago e João. Quem participou ali no núcleo central mais próximo da cura da filha de Jairo? Pedro, Tiago e João. Quem que ouviu diretamente de Jesus ali, em primeira mão, o sermão profético de Marcos 13? Pedro, Tiago e João. Quem que participou dos momentos mais íntimos de Jesus no Getsêmani, quando ele sua sangue e ele fala com os discípulos que dormiram? Pedro, Tiago e João. Esse Tiago faz parte dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. E Jesus aqui, no caso, né, não salva Tiago da morte. Ele vai morrer por Herodes à espada. Ele vai morrer ali. Nós temos que entender isso. Né? A soberania de Deus. Mas como Deus, na nossa cabeça brasileira, de cristão brasileiro, como que Deus não livrou Tiago, né? Gente, Deus tem os seus planos. O mais importante, né, era o evangelho e o testemunho cristão, era o martírio de Tiago no início da igreja, morrendo pela fé, morrendo pelo Messias e pelo Cristo que ele pregava. E assim foi. Primeiro apóstolo a ser martirizado foi Tiago. Lembra que Estevão tinha sido o primeiro mártir, mas ele não era apóstolo, tá? Ele era o diácono, não um dos diáconos. Mas o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo que andou com Jesus ali, naqueles anos que Jesus estava na terra, martirizado, foi Tiago, por volta de 40 a 44 depois de Cristo. Tá bom? Então, Herodes manda prender alguns para maltratar e manda matar Tiago. Então, vamos lá para algumas questões aqui ainda. Não é tão importante, eu vou passar aqui, mas só para alguns saberem quem é esse rei Herodes, né? Ele refere-se aqui, tem vários Herodes, é meio confuso para quem não está acostumado, até para eu que eu ouço algumas vezes, eu acabo me confundindo às vezes, não lembrando. Mas esse Herodes, ele refere-se ao Herodes Agripa I, ou Agripa I, neto de Herodes o Grande, tá bom? Ele nasceu de 9 a 10 a.C., foi criado em Roma, tinha amigos romanos influentes que se tornaram imperadores. Sua irmã, aqui é importante que a gente conheça a história, a irmã desse Herodes, né, a Herodias, cujo casamento com o meu irmão de seu marido, Herodes Antipas, foi condenado por João Batista. Então, aquela situação de João Batista decapitado, né, que Herodias, que ele denuncia o pecado de Herodias, é a irmã desse Herodes, tá bom? Esse rei, Agripa, ele reinou de 37 a 43 depois de Cristo. Nessa região ali, que eu não vou falar ali toda a história. Um historiador, ele conta que esse Herodes, ele descreve ele, né, de modo positivo como um governante beneficente de temperamento plácido, bondoso para com os estrangeiros, meticuloso na observância da lei e dos sacrifícios e próximo dos fariseus. O sucesso dos discípulos novamente atrai a atenção ameaçadora de outro Herodes perigoso. E ele faz o que normalmente se espera de tiranos medíocres. Ele usa do quê? De violência contra os discípulos, né? Essa é a característica de autoridades tirânicas. Né? Ele vai sempre usar da violência, né, contra as pessoas, não permitindo que as pessoas se expressem, simplesmente discordem dele. Ele quer cair na graça do povão ali. Tiago, filho de Zebedeu, que de acordo com Jesus beberia do mesmo cálice que ele. Isso aqui é importante, você lembra que quando Tiago e João, eles perguntam para Jesus, a gente pode sentar no teu reino à direita sua, à destra, né? E aí os discípulos começam a brigar porque fica uma confusão, porque eles queriam ter um privilégio no reino de Deus. Jesus dá uma lição neles ali, e tem uma conversa, Jesus fala assim, ó, 10:39. 38, Jesus fala, ó, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Aqui, o cálice que Jesus estava bebendo, qual que era? Da morte, né? Da entrega, do sacrifício pela vontade de Deus. Vocês podem beber o mesmo cálice que eu?
E eles achavam que era um tipo de cálice, talvez de uma ceia. E eles respondem: não, a gente pode. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Este versículo se cumpre aqui, quando Tiago é martirizado, recebendo e bebendo do cálice do sofrimento e do martírio, né, e do sacrifício pelo evangelho, pelo reino de Deus, que Tiago está sendo submetido aqui, gente, tá bom? Fortíssimo, né? É uma morte escandalosa que ele sofre ali para os judeus. Por quê? Pois era reservada para apóstatas, esse tipo de morte, decapitação pela espada, né? Que então supostamente eles não teriam parte no mundo futuro. Para os judeus eles tinham essa crença, né? Que um apóstata, só um apóstata, quem abandona a fé, que não vai ter parte nas coisas de Deus no reino futuro, que podia ser decapitado, tirado da cabeça. Então era uma crença judaica, então era uma morte ali escandalosa. E ele é morto por Herodes dessa forma, ele é decapitado, assim como João Batista tinha sido decapitado. Vendo que isto agrava, isso não fala aqui na Bíblia, tá bom? Que ele foi decapitado, mas culturalmente essa morte à espada, que ele foi subjugado no contexto da época e pela tradição da igreja, a possibilidade é grande da decapitação, tá bom? Vendo que isto, olha só, Herodes percebendo que o que ele estava fazendo, prendendo os cristãos, matando Tiago, isso agradava os judeus, o cara falou, peraí, agradou todo mundo aí eu matar esses caras aí. O que ele faz? Ele prosseguiu isso. Então, como um bom político, tirano e autoritário no governo, ele está querendo fama, né? Ele está querendo que o povo, bajulação do povo. Ah, o povo gostou que eu matei esse Tiago. Ah, o povo está gostando que eu estou perseguindo esses cristãos. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, vamos fazer uma política pública, política de governo. Né? E ele prossegue mandando agora prender Pedro. Então ele tinha prendido já alguns cristãos, ele executa Tiago, vendo que os judeus, particularmente, principalmente os líderes, né, religiosos dos judeus ali, que sempre encabeçavam essa perseguição aos primeiros cristãos, e Herodes percebendo isso, falou, eu vou cair na graça desses líderes mais ainda, né? Vou ter benefícios do meu governo ali sobre eles, eu vou conseguir diálogo e situações para a gente conseguir melhoras, inclusive a minha imagem diante do império, de César, do governo romano. Tá? Então o que ele faz? Ele prende Pedro. Como eram os dias dos pães sem fermento, era a época da Páscoa, né? E alguns dias celebrava-se a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Ele prende, deixa Pedro na prisão ali para depois ele resolver o que ia fazer com Pedro, né? Então, olha só, depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardar Pedro, guardar bem guardadinho na prisão ali, né? A intenção de Herodes era o quê? Apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então o que Herodes fez? Mata Tiago, prende cristãos, prende Pedro, que era uma figura importante ali na época, já reconhecida no meio dos cristãos, né, e dos judeus. Prende então uma pessoa ali para ele fazer mais moral ainda, né, diante dos religiosos judaicos. Ele prende, deixa, guarda o cara ali com escolta e tudo. Depois a gente apresenta ele para o povo e vamos fomentar no povo o desejo da morte de Pedro e a gente executa Pedro. Essa era a intenção, gente. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas, olha o mas, eu podia grifar aqui, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não acha que a igreja não orou por Tiago também, tá? Simplesmente a igreja orou também por Tiago. Mas Deus responde à oração da igreja por Tiago de uma forma e Deus responde à oração da igreja por Pedro de outra. Soberanamente, Deus permite o martírio de Tiago e vai agora fazer o que nós vamos ver com Pedro. A igreja, Agripa, perdão, primeiro, esse Herodes, desejava cultivar o favor, né, das autoridades judaicas,
que provavelmente chamaram sua atenção para os apóstolos cristãos e o instigaram a persegui-los. Como elas receberam bem a decapitação de Tiago, Agripa I imaginou que houvesse encontrado um meio de aumentar seu apoio e planejar dar o mesmo fim então a Pedro. Lucas não narra o que levou o povo a mudar sua atitude em relação aos discípulos em Jerusalém. É possível que o termo judeus se refira à liderança religiosa, né, e seus partidários, e não ao povo em geral, tá bom? Isso é importante. Pode-se supor que sua hostilidade nasceu de uma combinação da pregação revolucionária dos cristãos a respeito de Jesus como Messias e Senhor ressurreto, e do fato de conquistarem convertidos, uma ameaça política à instituição religiosa. Então, como eles estavam agregando muitos convertidos, falando que esse Jesus tinha ressuscitado, que ele era o Messias, ia julgar aqueles homens, pessoas acreditando nessa mensagem, isso começa a ser o quê? Uma ameaça também para Herodes e para a autoridade dos líderes religiosos, sempre. Então, vamos matar, né? É mais fácil do que resolver isso argumentando e conversando e tentando convencer com que eu acredito é melhor e é o certo. Então, o que a tirania faz, o governo faz? Vamos decapitar, vamos matar. Né? Então, gente, nós não podemos nunca apoiar nenhum tipo de atitude tirânica, né? Em nenhum sentido, e para nenhuma pessoa, independente de ser da nossa crença ou não. O cristão na história é aquele que sabe e defende a liberdade de expressão nossa e dos outros. Não só a nossa, mas a dos outros também, né? Então isso é importante. Pedro foi preso na época da Páscoa, assim como seu Senhor. Jesus também tinha sido preso nessa época. A festa dos pães sem fermento coincidia com a Páscoa, pois os pães levedados eram removidos antes do dia da Páscoa, e os pães asmos eram consumidos durante 7 dias depois da Páscoa. Lucas usa o termo Páscoa em referência a todo o período da festa. O verbo grego traduzido por apresentar era usado em contextos jurídicos para pronunciamento de sentenças. Como ele fala assim, vamos apresentar Pedro para o povo, quer dizer, vamos apresentá-lo para pronunciamento de sentença. E a sentença na cabeça dele já estava dada, eles não queriam um julgamento justo, coisa nenhuma, né? Como no julgamento de Jesus, o objetivo desse julgamento, gente, né, não era a justiça, não era a verdade, né? O objetivo desse julgamento público de Pedro não era determinar sua culpa ou inocência, mas definir acusações pelas quais ele poderia ser executado. Agripa planejava um julgamento seguido de uma execução. Esse era o plano do rei Agripa para Pedro. Guardá-lo até o finalzinho da festa, apresentar, sentenciar e executar, e aí deixar o povão lá, os líderes mais felizes ainda com a execução de um líder do cristianismo ali no início. Mas na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Gente, um cara que ia morrer, que sabia que ia morrer, porque Tiago, parceiro dele, tinha sido decapitado na cabeça de Pedro, e falou, vou morrer pro Cristo também, né? O cara estava dormindo, será que você conseguiria dormir? Né? Você vai falar, amanhã Herodes vai me executar, vai me decapitar também, do jeito que fez com Tiago. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Com quem que ele aprendeu isso, né? Com Jesus, não foi isso? Nós vamos ver, no meio da tempestade, barco quase afundando, tempestade de um lado, onda de outro, ventania, vendaval, o povo preocupado que ia morrer, Jesus lá no barquinho lá, né? Um barco que cabia mais ou menos de 12 a 15 pessoas, essa era a estrutura da embarcação da época naquela região. Jesus dormindo. Tiveram que acordar, mas Jesus, você não vai se preocupar com a gente, não, nós vamos morrer aqui. E, inclusive, Pedro no meio deles. Agora Pedro aprende a descansar no meio da tempestade. Pedro entende que Deus está no controle. Ele aprendeu isso com quem? Com o Mestre Jesus, né? Com o Messias. E ele aprendeu bem aprendido, porque num dia antes de uma possível execução, o cara estava dormindo, algemado no meio de 2 soldados, preso com 2 correntes, gente. Tá? Sentinelas junto à porta guardavam a prisão.
4 escoltas, cada escolta de 4 soldados, preso, acorrentado nos braços, junto ao braço, né? Ou a perna, sei lá onde eles acorrentavam, aos braços dos soldados, além dos sentinelas nas portas da prisão. Era um lugar, assim, impossível de Pedro fugir, ele nem tinha desejo de fugir. Ele estava esperando, aguardando, né, a vontade de Deus ali. Eis, porém, enquanto ele estava dormindo ali, né, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e acorda, né, Pedro, falando com ele. O cara estava num sono tão profundo que o anjo teve que cutucar ele. Acorda, homem. Vamos, levanta, né, desperta aí. Aí o anjo falou para ele o quê? Levante, levante depressa, vai, se apressa aí, né? Então, as correntes que estavam nas mãos, prendendo Pedro, as correntes, elas caíram das mãos dele, tá? Então, olha só, óbvio que aqui é uma intervenção, é um milagre, gente. Só quem acredita em Deus, numa intervenção do poder de Deus, consegue visualizar essa cena, porque isso era impossível humanamente acontecer. Os soldados ali que estavam ali, Deus teve que colocá-los para dormir, ou eles estavam dormindo também, e não acordaram. Então, as correntes que estavam amarrando Pedro aos soldados, elas caem sozinha, tá bom? E o anjo continua falando com Pedro. Pedro, coloca o cinto, se veste aí, calça a sandália, põe a sandália no seu pé, vamos embora. Né? E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa, Pedro. Né? Talvez Pedro, num sono profundo, acorda meio atordoado, não sabendo o que estava acontecendo. A gente vai ver aqui que, em primeiro momento, Pedro não sabe se ele está acordado, se ele está tendo uma visão, né? Se é um sonho. O sonho eu estou acrescentando, né? Mas o cara acorda num sono profundo, sem corrente, andando, alguém mandando levantar, pôr a roupa, pôr capa, me segue, vambora, de uma estrutura de uma prisão que ele conhecia, impossível de sair. O que está acontecendo? Eu estou sonhando aqui, né? Então, saindo Pedro, olha lá, seguiu o anjo, não sabendo que era realmente o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava, então, em primeiro momento, ele pensou que era uma visão que ele estava tendo. Tá? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então, gente, 2 soldados presos, acorrentados com ele. As correntes caem. Sentinelas, portão de ferro, vai se abrir sozinho, portão automático, né? Deus intervém de uma forma totalmente não natural, por isso sobrenatural, poderosa, tirando Pedro da prisão. Tá? Deus não fez isso com Tiago. Deus amava menos Tiago? Não, meu irmão. Para Tiago, Deus tinha um destino. Para Pedro, Deus tinha outro destino. Para quem não sabe a história da igreja, Pedro também foi martirizado. Não conta isso na Bíblia, mas conta-se na história da igreja, na tradição. Nos escritos depois de pessoas que conheceram Pedro e deixaram registrado, né, que Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele foi morto pelo evangelho. E quando foram matar e crucificar Pedro, segundo a história, ele pede para não ser crucificado de cabeça para cima, porque ele não é, ele fala assim, eu não sou digno de morrer do jeito que o meu Senhor morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. E assim eles matam Pedro, crucificando ele de cabeça, de ponta cabeça, cabeça para baixo. Então vai chegar a hora também do martírio de Pedro. Mas esse não é o momento. Deus tinha outros planos para Pedro. Deus tinha um tempo para que ele pregasse o evangelho, fosse um líder da igreja primitiva, até se tornar o mártir que ele seria. Tá bom? Então, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então, Pedro caindo em si, né, depois de cair em si, fora da prisão, caiu a ficha, né?
caiu a ficha dele. Esse ditado meu já está ultrapassado, né? Tá velho já, acho que uma meninada nova nem sabe o que significa aí a ficha mais, né? Caiu a ficha, né, dos orelhão antigo lá, pegou, caiu, funcionou, agora entendi. Agora eu sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então, a hora que ele se deu conta, ele falou: eu entendi. Deus me livrou. O anjo do Senhor me livrou da mão. Eu estou livre realmente. E ele, então, se dá conta disso e ele resolve agora ir para casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João. Olha que legal, vamos identificando aí as pessoas da Bíblia. Chamado Marcos. Então, João chamado Marcos. Quem é esse João Marcos? Esse João Marcos, que a mãe era Maria e que Pedro vai para a casa deles, é justamente o João Marcos, ou o Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que está na sua Bíblia. Então, o Evangelho de Marcos foi escrito por esse Marcos aqui, que era conhecido de Pedro. E quem fornece as maiores informações, a fonte principal para Marcos ser o escritor do Evangelho dele, é Pedro. As informações mais significativas, ou de testemunha ocular mais enfática, né, mais forte para Marcos como fonte de informação, é Pedro. Então Pedro vai justamente para a casa de quem? Desse João Marcos. E João Marcos também mais à frente vai ser um companheiro de Paulo, né, em uma viagem, e também vai ter um problema com Paulo. Paulo vai ter um problema com Barnabé por causa de João Marcos. Essas são as figuras aí que a gente vai ligando, tá bom? Então Pedro sai da prisão ali, liberto sobrenaturalmente pelo anjo do Senhor, procura a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Ali na casa dessa mulher, muitas pessoas estavam congregadas e elas estavam orando ali. Quando ele bate a porta da frente da casa de Maria, uma empregada, né, Maria então tinha empregada, uma mulher provavelmente rica da época, tá certo? Nós vamos ver, talvez, um comentário que eu coloquei aqui. Uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Uma das empregadas, né, da casa, a empregada Rod, foi lá na porta e falou: quem que tá batendo, né? Aí ela reconhece a voz de Pedro. A mulher fica tão alegre, olha que chega a ser cômico aí se você imaginar a cena. Ela fica tão feliz porque ela ouve a voz de Pedro, que ela nem fez Pedro entrar, gente. Ela não abre a porta para Pedro. Ela volta correndo para anunciar que Pedro estava lá na porta. Olha que loucura, né? Ela fica desorientada, né? Todo mundo ali sabendo que aconteceu com o Tiago, mataram a espada de Tiago, mataram, né, prenderam irmãos, prenderam Pedro, e Pedro está prestes a ser executado. Na cabeça da igreja, era isso que iria acontecer. E essa mulher vai lá atender a porta, ouve a voz de Pedro, fala: meu Deus do céu, ela fica desnorteada e vai lá contar: gente, Pedro está lá na porta. Então os outros disseram: mulher, você ficou louca, né? Você ficou louca? Ela, porém, insistia, né? Ela persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: não é Pedro, o Rod, né? O irmão, não é Pedro, não. Deve ser o anjo dele. Meu irmão, não me pergunte o tipo de crença que eles tinham, se eles acreditavam que tinha num sósia divino, celeste, né, de Pedro, do céu, que aparece ali com aparência e voz de Pedro. É uma questão ali meio que, talvez, de crendices judaicas, tá bom? Então, nós não sabemos, né? A Bíblia nunca afirmou que existe um anjo que é meu sósia no céu. Provavelmente isso era um misticismo, uma crendice de alguns judeus. E aí eles devem ter falado assim: não, deve ser o anjo de Pedro que está lá, mulher, né? Deve ser algum sósia divino celeste ali de Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta lá, o cara querendo entrar, né? Deixa eu entrar, deixa eu me refugiar dentro da casa de vocês, né? Quando então, né, abriram a porta, viram Pedro e ficaram de boca aberta, né, admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, hoje, né, eu acho que seria esse, quietinho, né, para que se calasse, ó,
Deixa eu contar para vocês, né? Contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E ele acrescentou, né? E aí, depois de contar toda a história, que nós acabamos de ler, olha, um anjo me apareceu, me acordou, mandou eu levantar depressa, botar a sandália, pegar minha capa, as correntes caíram, olha, a hora que eu fui, sentinelas, eu passei no meio deles, a porta de ferro se abriu, eu tô aqui, tá? E aí ele falou o seguinte, faz o seguinte, conta isso para Tiago e para os irmãos. Olha que interessante, Pedro fala, que Tiago é esse? Porque o Tiago, discípulo de Jesus, morreu, foi decapitado. Aqui é um outro Tiago. Esse Tiago aqui é o Tiago meio-irmão de Jesus. Por que que Pedro fala? Conta para Tiago e para os outros. Tiago possivelmente já ocupa um lugar significativo de liderança na igreja. Isso explica, né, teologicamente, nos estudos, quando a gente vai estudar a carta de Tiago, Tiago faz uma carta, gente, circular, uma carta que vai ser circulada no meio da igreja. E ele não se apresenta direito. Por que que ele não se apresenta e não tem que provar quem ele é, a sua autoridade? Provavelmente porque ele já era muito conhecido e respeitado para ele escrever o que ele escreveu. Porque Tiago, ali na sua carta, escreve vários mandamentos, ele dá ordens para a igreja, várias ordens, vários comandos, né, que ele dá. Só um homem respeitado na igreja primitiva, como um líder, poderia ter a possibilidade de ter falado com a igreja do jeito que Tiago falou. Então, por isso que Pedro, já reconhecendo essa figura importante, conta para Tiago, vai lá contar para ele, né, e deixa ele resolver, entender, junto com os outros irmãos, o que, que a gente faz agora. E saindo foi então para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre o que você acha? Lá na prisão, né, meu irmão? Lá na prisão, entre os soldados, sobre o que teria acontecido com Pedro. Imagina os soldados, e agora? O cara fugiu amarrado com a gente. Nós estamos fritos. E estavam mesmo, né? Nós vamos ver o que acontecia com um soldado que não conseguisse cuidar do seu prisioneiro, cumprir a sua missão, né, de tutelar ali, de cuidar, né, de guardar realmente ali o prisioneiro, para que ele não escapasse de forma alguma. Ele é preso nele como se fosse hoje, né, o policial que pega um ladrão e pega a algema e algema ele no ladrão. Mas no caso era com 2 soldados, são 2 policiais, um em cada braço algemado. Como que o cara vai fugir? Por quê? Porque isso era um encargo importantíssimo e custaria a vida dos soldados se eles falhassem. Herodes, tendo procurado e não o achando, então procura Pedro e não acha, submetendo as sentinelas a interrogatório, o cara vai lá interrogar, né, os soldados, os sentinelas, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Matou, Herodes manda sentenciar os soldados por falhar em cuidar do prisioneiro. Era assim que se resolvia as coisas na época, né? E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, tá? Então ele sai da região da Judéia, onde fica Jerusalém, e vai para Cesareia, que é um lugar marítimo ali, onde ele tinha algumas mordomias ali, Herodes, naquele lugar. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom, tá bom? Eu não sei se o tempo já está muito adiantado, mas depois eu mostro. Você vai conhecendo o mapa lá, Tiro e Sidom é lá para cima, tá bom? A Judéia aqui embaixo, Cesareia, ele vai lá para Cesareia mais para cima no lado do mar litorâneo, então é Cesareia marítima e um pouco mais para cima Tiro e Sidom, tá? Então existe uma divergência entre Herodes e moradores dessa região ali mais para o norte, Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, olha só, o Bambambam, que manda matar Tiago, prender cristão, prende Pedro, executa os soldados. O cara,
Gente, um cara desse, você não acha que ele já está se sentindo um semideus? Você percebe? Na história da humanidade, né, os homens que ocuparam cargos de muito poder, poder concentrado, eles começam a se sentir pequenas divindades. E eles começam a achar que eles podem fazer o que querem. Nós estamos com impasse no Brasil, né? E, como eu falei, em países ainda do mundo, que a organização do governo, ou que representa setores, eles acham que eles podem é, julgar, sentenciar, matar, criar leis, fazer, executar do jeito que eles querem. Por isso que numa república como a nossa, no Brasil, nós queremos que os três poderes funcionem limitando o poder um do outro e controlando, né, os poderes que nós estamos falando, que são o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. E por que não colocar o poder religioso, né, que também, na história da humanidade, a religião exerce também a sua influência nessas questões. Esses poderes eles têm que ser distintos, separados, respeitados a atuação de cada um, né, e um julgar e monitorar o outro para não ultrapassar os seus limites, para que haja, então, nenhum poder seja absoluto. O único poder absoluto é de Deus. Quando um homem acha que ele tem o poder absoluto, ele se sente um semideus. E aí ele faz atrocidades e Deus vai julgar esses homens, gente. Tá? Aqui Deus julgou imediatamente, nós vamos ver. Mas todo tirano que se achou na história da humanidade um semideus e uma palavra achavam que eram reis, juízes, executores, legisladores, tudo em si, e queriam ser ovacionados, né, glorificados a tal ponto de não aceitar nenhuma crítica sequer, esses homens vão prestar contas diante de Deus. Tá? E aqui Herodes faz tudo isso, né? E olha só, se assenta no seu trono, fala então com o povo e o povo grita ali para Herodes. É uma bajulação do povo também, né? E olha o que falam para Herodes. É tudo politicagem, gente. Tudo um jogo de interesses ali, né? E o povo, por um benefício que Herodes faz aqui, ele fala o quê? Olha, eles gritam, né? Herodes é voz de um Deus e não de um homem, né? Imagina Herodes ali no trono, sendo ovacionado, gritado, né? E ele começa, obviamente, ele aceita isso no coração dele. Por que eu sei que ele aceita? Porque Deus vai sentenciar essa atitude de Herodes. Ele aceita ser considerado um Deus, gente, não um homem. Olha o nível de insanidade do ser humano, né, que tem poderes e que acham que são agora maiores do que os outros. E eu vou aqui mais longe. Infelizmente, isso não acontece só com presidentes da República, monarcas, né, governadores, primeiros ministros, juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso acontece também dentro da igreja, dentro das religiões. Quantos pastores acham que são melhores humanamente falando, ou melhores diante de Deus do que as pessoas que eles pastoreiam? E eles querem se sentir, né, semideuses e tomar a glória que não pertence a eles. E começam a se achar pessoas que ninguém nunca, né, pode discordar, nunca, porque eles têm uma voz sempre verdadeira e perfeita, é a própria voz de Deus. Nós que estamos em posições de liderança e autoridade, nós somos tentados a achar isso. Né? Nós somos tentados e caímos em muitas vezes, em muitos pontos nesse sentido, e nós temos que ficar muito, muito atentos, né? E se arrepender quando isso tomar conta do nosso coração e pedir a Deus, Deus nos livra de nós mesmos. Livra-nos, né, do mal que está em nós, que é justamente esse anseio pelo poder, pela autoridade, e aí roubando um lugar que só pertence a Deus. É uma honra e uma glória que só pertence a Deus. E Deus vai sim, gente, julgar a todos, independente do âmbito de autoridade, em todos os níveis. Aqui no caso, no mesmo instante que o povo estava gritando para Herodes que ele era um Deus, um anjo do Senhor feriu Herodes. Por Herodes, porque Herodes não deu a glória que era de Deus.
e foi comido por vermes e morreu. Deus sentenciou o cara na hora. Um anjo de Deus fere, ele morre comido por verme. Nós não sabemos exatamente o processo disso, mas há uma sentença de Deus imediata para um homem que recebe a glória que não é dele e se sente um semideus e não mais um homem de carne e osso, humano, pobre, cego, nu, dependente da graça e do poder de Deus para julgar e para liderar um povo. Olha só que coisa, hein? Então preste atenção aí, né? Podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. Entretanto, no meio de tudo isso, portanto, entretanto, no entanto, a palavra, que o mais importante é isso, meu irmão. No meio da prisão de cristãos, morte de Tiago, soltura de Pedro, morte de Herodes por fazer o que ele fez, no meio de tudo isso que a Bíblia e Lucas está contando para a gente, uma coisa é mais importante: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus que é viva, ela crescia. A palavra de Deus, movida pelo próprio Espírito de Deus no coração daqueles que iriam anunciar o Evangelho, alcançavam outros que estavam sedentos e preparados para receber o Evangelho. E a igreja então continuava crescendo debaixo de perseguição, debaixo de tudo o que estava acontecendo. A palavra de Deus sempre vai crescer e se multiplicar. E Deus nos quer como anunciadores da palavra. Deus nos quer como participantes, colaboradores da missão dele, que é que o evangelho seja propagado a toda criatura. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. O mesmo João que Pedro foi na casa dele, que era filho de Maria, e o mesmo João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Lucas apresenta um relato abreviado do contexto do fim de Agripa, como a gente leu. Nós vimos que eles louvaram Agripa como se fosse um rei divino, um ser divino. Embora talvez se considere deificado, ele era apenas um homem mortal que tem o mesmo fim que toda a carne, inclusive foi comido por vermes, né? Isso aí, forte disso. O anjo do Senhor, olha só, preste atenção. O anjo do Senhor pode vir não apenas como libertador, porque o anjo do Senhor veio libertar Pedro, mas o anjo do Senhor veio para sentenciar e castigar Herodes. O mesmo anjo do Senhor pode trazer a libertação, como pode trazer a destruição. Isso nós lemos lá, se você quiser conferir em Êxodo 12, Salmo 78, né? E destrói quem pensa que o próprio julgamento, e não o de Deus, é último, absoluto e decisivo. Tá? Essa é uma lição aí que nós tiramos disso. E no meio disso eu quero aqui encerrar enfatizando, no meio de tudo isso, o mais importante, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.